E falando em justiça, a Justiça de Mato Grosso do Sul determinou a transferência de Breno Solo Borges, preso por tráfico de drogas e armamento. Breno foi para uma clínica psiquiátrica da capital. Ele é filho da desembargadora, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Tânia Borges. Breno Fernando Solon Borges, de 37 anos, ficou pouco mais de 3 meses preso nessa penitenciária em Três Lagoas. De acordo com informações obtidas pelo Jornal Nacional, ele está nesta clínica em Campo Grande. Ele foi detido em abril com 130 quilos de maconha, centenas de munições de fuzil e uma pistola 9mm. Breno é filho da desembargadora Tânia Garcia, presidente do Tribunal Regional Eleitoral e integrante do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. A saída do presídio aconteceu depois de 2 habeas corpus. A defesa alega que Breno sofre de síndrome de borderline, uma doença psiquiátrica, e que por isso não seria responsável por seus atos. A desembargadora entrou com o processo de interdição do filho e se apresentou como responsável por ele. Depois, pediu a transferência para uma clínica psiquiátrica. Os advogados da família apresentaram 2 laudos médicos. Na primeira instância, o juiz Idailde Toni Filho negou o habeas corpus depois de consultar a direção do presídio e descobrir que a instituição tem tratamento psiquiátrico aos internos. Nem Breno nem a família tinham comunicado anteriormente a doença. A defesa recorreu ao Tribunal de Justiça e um colega de Tânia Garcia, o desembargador Rui Celso Barbosa Florense, determinou que ele fosse transferido da prisão para uma clínica no estado. Mas outro mandado de prisão pegou os advogados de surpresa. Breno também é investigado pela Polícia Federal pela participação no plano de fuga de um chefe do tráfico de drogas. Ele seria resgatado por homens armados na saída da penitenciária para fazer um exame médico. Novamente, os advogados recorreram e o pedido caiu nas mãos de outro desembargador. José Ali Arrimad Neto deu novo habeas corpus e ainda criticou a decisão do juiz de primeira instância, afirmando que ele havia implicado obstáculo indevido ao direito do paciente, que necessita de imediata submissão a tratamento de saúde. Breno já tinha sido preso antes, no Carnaval, com uma pistola, e responde processo por porte ilegal de arma. Este psiquiatra afirma que a síndrome de borderline não compromete a capacidade de entendimento do paciente. Dificilmente são pessoas que vão chegar a um crime. É um paciente que conhece, sabe a diferença entre o certo e errado e muitas vezes ele consegue se determinar de acordo com esse conhecimento. A desembargadora, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Tânia Borges, não quis se pronunciar sobre esse caso. Bem, o caso é curioso, né? Como a gente acabou de ver na reportagem. Vamos conversar aqui com o nosso comentarista, Técio Albuquerque. Tudo bem, Técio? Tudo bem, Genês. Joia. Quem está acompanhando essa história de fora, né? A gente vê ali um rapaz que foi preso por tráfico de drogas, quase 130 quilos de droga, mais armamentos, né? Tinha um outro envolvimento com a polícia também e acabou tendo essa decisão do tribunal para que ele vá para uma clínica de psiquiatria para ser atendido. Como que a gente avalia tudo isso, né? Sendo que 130 quilos de droga, pelo menos ao julgar assim, não é só para usuário. É um caso que chama atenção, como já chamou no nível nacional, nós acompanhamos, e tem aí um tom de mais destaque em razão de envolver filho de desembargadora do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. É importante que nós entendamos que legalmente, existe sim previsão do Código Penal, artigo 96, dá a medida de segurança para aqueles que tenham distúrbios mentais que impeçam de cumprir pena em presídio. É outra coisa interessante de observar, essa pena ela é mínima de 1 a 3 anos, né? Há uma discussão que não se pode chamar essa internação de pena, mas de tratamento. Então, esse tratamento, segundo o Código Penal, seria de 1 a 3 anos. A cada ano, faz-se novo exame para ver se a pessoa pode estar fora em sociedade, senão permanece. E existem casos curiosos, por quê? Pode chegar até 30 anos esse tipo de internação, se não houver recuperação. No caso em Campo Grande,
é interessante que observemos um segundo aspecto. A desembargadora, mãe do Breno, requereu a interdição dele. É uma coisa até mais grave, porque se houver interdição, ele não pode mais praticar ato nenhum da vida civil. Ele fica monitorado, condicionado a ter uma vida controlada e ela, mãe, assume a responsabilidade sobre isso, segundo o processo. Por se tratar de um processo que está caminhando em segredo de justiça, a gente não consegue chegar à profundidade do assunto, mas é possível avaliar de que, por mais que possa parecer estranho, é uma medida legal possível, a medida de segurança. Lógico, houve uma discussão entre desembargadores e juízes. Isso também é normal num contexto geral. Por quê? Não é obrigado um desembargador seguir uma orientação de um juiz. Também o juiz muitas vezes não concorda com o que o tribunal decide. Então, o que é importante? Acompanhamento. De quem? Da imprensa, de todos. Como vai ser o desenrolar desse caso? Quanto tempo o Breno efetivamente vai ficar internado? Se ele efetivamente tem esse problema de borderline, que nós já ouvimos um comentário dizendo que não tira total domínio ou consciência dos atos. Tudo isso é questão processual. Então, não nos esqueçamos que é uma previsão legal, não é? Por mais estranho que possa parecer por envolver pessoas do judiciário, pode ser aplicado a qualquer um detento que tenha distúrbios psicológicos ou psiquiátricos que dependa de um tratamento assim. Exatamente isso que eu ia perguntar. Qualquer outro detento, já que tem a previsão legal, sim, ele se encaixou nessa situação, ele comprovando que tem algum distúrbio, ou não, ou citando que ele tem o problema, ele pode requerer também esse benefício para tratamento e sai rápido também assim a decisão? É interessante anotar isso aí. Nós não temos em Mato Grosso do Sul um hospital do presídio, nós não temos um hospital psiquiátrico ligado ao sistema penitenciário nosso. Então, por isso, os destaques para clínicas particulares que cuidam disso, às vezes até por determinação da justiça, são obrigados a cuidar, e o custo do tratamento, quando a família não tem condição, é sustentado pelo próprio Estado. Sim, qualquer um que esteja esteja cumprindo pena ou preso provisoriamente, que tenha esse tipo de problema, pode sim, através do seu advogado ou do defensor público, ir atrás do benefício. Ressalto, eu não vejo pessoalmente como benefício. Uma coisa é eu ficar preso por determinado período, outra coisa é eu ir para uma clínica em que o mínimo é de 1 a 3 anos, podendo estender até 30 anos se eu não melhorar. Então é uma situação que merece acompanhamento. E outro fator importante que nós não podemos esquecer é que todo esse conjunto de situação ressalta muito porque nós estamos vendo o que aconteceu em Pedro Juan Cavalheiro ontem de madrugada, né? Então, o envolvimento de armas e drogas na nossa região é muito intenso. Então, há que se acompanhar mesmo para que isso não se torne, de repente, uma forma de fugir da cadeia para ficar numa medida de segurança. Então, são coisas que cada caso é um caso a ser analisado, né, Genês? Tércio, continua com a gente, daqui a pouco a gente vai falar de outro assunto, mais ligado à política, a questão da JBS, outro assunto que ganhou repercussão novamente em rede nacional. Obrigado por enquanto. Ok.